Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Vai começar neste final de semana, a primeira rodada do Brasileirão 2025, acontecendo sábado e domingo na segunda-feira. Então bora falar um pouco mais sobre o Brasileirão, sobre o que podemos esperar da disputa desse ano. Então já peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Cara, um Brasileirão que promete bastante, que vai ser longo, o final está previsto para 21 de dezembro. É importante dizer isso. Será que vai terminar 21 de dezembro? Você já pode deixar nos comentários se você acha que vai terminar realmente nessa data, poucos dias antes do Natal. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas sérias dúvidas. Eu tenho um palpite que eu não sei se o Brasileirão termina em 2025. Não ficaria surpreso se isso acontecesse. Por que eu digo isso? Porque o Brasileirão desse ano é diferente. Ele tem a pausa no meio do ano, a pausa do Super Mundial de Clubes. Uma pausa de um mês e é uma pausa que vai ser bastante importante. Vai ser com certeza o momento de vários clubes trocarem técnicos, que já estiverem bem. A gente vai ter os times que vão estar disputando o Super Mundial. E vai ser um período também de novos técnicos poderem treinar, então a gente pode ter mudanças. Pode ter time que às vezes não tá tão bem, mas durante essa pausa consegue se organizar ali e crescer na volta. Contratações também, é importante citar isso, então é um Brasileirão diferente por isso. Um calendário ainda mais maluco do que o normal, porque tem que fazer, acho que são 12 rodadas até o Super Mundial, e ainda tem Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e risco de jogo ser adiado. Tem no final do ano, se o brasileiro ganha Libertadores, os jogos da Intercontinental na mesma data de rodadas do brasileiro, então promete muita emoção fora de campo também. Bora começar falando de alguns assuntos, principalmente o Super Mundial, né? E especialmente as equipes que vão estar envolvidas neles. Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense. O quanto a disputa desse Super Mundial vai mexer com esses clubes e vai atrapalhar a questão do Brasileirão. Se questão de preparação, se podemos ter, por exemplo, nas rodadas anteriores poupando jogadores, já pensando no Super Mundial, o quanto também o dinheiro que vai ser ganho lá vai movimentar na questão de transferências e busca de reforço no segundo semestre. Lembrando que ultimamente cada vez mais a janela meio do ano, até por ser a janela mais forte do futebol europeu, é uma janela que vem cada vez ganhando mais protagonismo dentro do futebol brasileiro, de chegada de jogadores, e o quanto isso pode mudar o campeonato, como diversas equipes. Um exemplo, o Corinthians, o quanto a janela no meio do ano passado mudou completamente a realidade do clube. Então a gente tem vários clubes que vão precisar ser ativos na janela para se reforçarem seu time. Isso já é um diagnóstico agora. Chegando na janela, você pode ter perda de jogadores, dinheiro entrando mais até para os times que vão disputar o Super Mundial, e tudo isso vai mexer no campeonato. Troca de técnicos, a gente sabe o que acontece, e é um fenômeno comum, às vezes chega um técnico, pega um time que está mal e consegue uma sequência e ele subir bastante na tabela. Até porque, para mim, a diferença técnica entre as equipes do Brasileirão é menor do que em outras ligas. Uma equipe da parte de cima da tabela com a equipe da parte de baixo, para mim, é um equilíbrio muito maior. E para mim o que separa muito são essas questões. Trabalho técnico. Tem um técnico que consegue extrair o melhor do seu elenco por um determinado período de tempo, é o suficiente às vezes para você conseguir brigar com uma vaga em Libertadores, fugir de um rebaixamento, e o suficiente às vezes você ter uma sequência de 5, 6 jogos sem perder isso, levantar você na tabela. Então tudo isso mexe muito bastante. Eu acho que é muito difícil fazer previsões a longo prazo do Brasileirão, porque a gente tem um contexto que muda muito, um calendário maluco, elencos que vão ter que rodar bastante, não dá para só falar só do time titular, tem que olhar o elenco, o banco de reservas, capacidade dos times de, na janela de transferências, conseguir reforços. Tem equipes que têm situações financeiras mais complicadas, que não têm ou não deveriam ter uma capacidade tão grande assim de chegar no meio do ano e se reforçar bem, enquanto que tem outras que já possuem uma situação mais tranquila, como o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras, por exemplo, Cruzeiro pela demonstração de poder que vem tendo, o próprio Bahia. São exemplos de times que podem, numa janela de transferência no meio do ano, resolver seus problemas e dar um salto no seu time titular, até no elenco, caso seja necessário. Isso coloca eles numa posição privilegiada, por exemplo, na comparação com equipes de menor porte, ou com equipes grandes que também vivem com problemas financeiros, né? A gente tem também questões extracampo, políticas de clube. O Corinthians é um exemplo de um clube que pode sofrer bastante com questões extracampo e como isso pode influenciar dentro do seu elenco, questões de lesões, elencos que já são mais curtos e sofrerem com lesões vão ter mais problemas. É muito fator que pode atrapalhar com isso.
os torneios ao redor, então tem times que vai avançando em Copa do Brasil, Libertadores ou Sul, e naturalmente podem dar mais atenção para as competições e deixar o brasileiro um pouco do lado, colocar times mais mistos e reservas. Então é muita questão que pode alterar bastante o rumo desse campeonato. Até por isso é difícil fazer grandes previsões sobre colocações, sobre o que esperar, porque o cenário que começa hoje não vai ser o mesmo cenário daqui a 10 rodadas. A gente já sabe que isso não vai acontecer. Até porque o que não falta é técnico chegando pressionado já o Brasileirão. Então, a gente tem a questão do Super Mundial, de como vai ser essa questão da participação para os quatro. E Palmeiras, Botafogo e Flamengo são times que vão brigar lá no topo. A expectativa, o Fluminense é um pouco mais abaixo. E o quanto isso vai influenciar neles, questão de calendário, questão de desgaste físico. Isso pode ser um fator determinante na segunda parte do campeonato. Você tem esses quatro equipes que, tendo jogado, dependendo do quanto eles forem longe para o Mundial, às vezes não tendo tempo de descanso como outros vão ter, não ter um tempo de preparação pós o Mundial, isso tudo pode influenciar e prejudicar as equipes. Elas podem chegar no nível de desgaste físico no final da temporada, no final do brasileiro, muito maior que os outros. Times que às vezes caem cedo nas competições e por isso conseguem ter uma folga focado só no brasileiro, isso também faz diferença. Anos atrás foi o último título do Palmeiras, foi muito por isso, um time que, claro, teve a queda do Botafogo, mas ter caído nas Copas fez com que o Palmeiras tivesse mais foco no brasileiro, isso foi importante na arrancada. Um time que pode se beneficiar disso é o Santos, que só tem a Copa do Brasil e entra agora na terceira fase, e o Campeonato Brasileiro. É uma equipe que pode usar de ter um calendário um pouco mais tranquilo que os demais para conseguir ir além do que talvez o esperado. E isso pode ser muito diferencial a favor do Santos. Falei, o Santos e São Paulo são dois times que eu já fiz vídeos. Talvez eu faça de Corinthians e Palmeiras também. Eu estou gravando esse vídeo antes da final do Paulista. Importante destacar. Então, é um brasileiro cheio de alternâncias. Por exemplo, para mim, o melhor time, começando a falar individualmente mais de alguns times, é o Flamengo. Para mim, é o melhor elenco. Está acima dos demais hoje como trabalho, chega acho que numa situação mais tranquila que outros clubes e tudo mais. Mas, por exemplo, está começando a ter uma especulação de Filipe Luís possivelmente ser convidado para a seleção brasileira. E se ele aceitar, como que fica? Quem vai vir depois? O Flamengo tem uma questão de lesões para mim de alguns jogadores que iam falar. Acho que a única ameaça no Flamengo é questão de ser mais lesões. Ou vai ser o foco com 3 competições. O Flamengo é um time para chegar longe em todas as frentes. Isso tudo pode influenciar na briga pelo brasileiro. O Botafogo passou por algumas mudanças importantes. Ainda tem um elenco, um time muito forte. A gente sabe que a janela no meio do ano é a janela mais forte do Botafogo. Mas fez uma escolha de técnico questionável. O Renato Paiva não é um treinador contratado que você olha e fala, tem grande chance de certo. Não, é uma aposta arriscada. O Palmeiras é um time que investiu bastante, tem mais qualidade técnica, mas ao mesmo tempo tem problemas de desempenho. O último ano do Abel Ferreira vem sendo um último ano que parece um pouco o cheiro de fim de ciclo. E é mais, também é um nome citado em conversa de seleção brasileira. E vai ter a série do Estevão no meio do ano. O quanto isso vai ser, e o Estevão é o principal jogador do time. Como vai ser essa substituição dele, como vai ser o time coletivamente sem o Estevão. Então esse é um fator importante para esse título Palmeiras. Quando a gente olha para as demais equipes, os times que vieram da Série B, o Santos, que tem potencial para estar no primeiro metade de tabela, estar no top 10, mas aí vai depender muito do fator Neymar. Se o Neymar fica, qual o Neymar também vai ficar, reforços também necessários. Os outros 3 que subiram, Ceará, Mirassol e Sport, são times que precisam de mais reforços, subir o nível dos seus elencos. O Sport, o técnico Pepa já chega bastante pressionado e se começar com mais resultados da Série A, pode ser demitido cedo. Um Ceará que foi campeão cearense, mas de confronto contra o recente contra o Bahia mostrou problemas defensivos. É um Ceará que pede mais reforços. E o Mirassol que também aposta no técnico novo, que é o Guanais, e o elenco talvez abaixo de contratações que se esperavam. Então é um time que vai depender muito do coletivo. Falando sobre outras equipes, começando passando por estados, que é mais fácil, que para não esquecer ninguém. O Juventude mantém a base do ano passado, não tem sim, grandes reforços, vai depender muito de novo. Tem um coletivo forte, um time que seja bem treinado, e principalmente do seu fator casa. O Jacone foi o 12º jogador do ano passado e o Juventude vai precisar dele de novo. O Grêmio, olha, o Quinteiros é um técnico que também eu não vou ficar surpreso se logo cair, porque quase foi eliminado nas 2 fases da Copa do Brasil, no Gauchão quase não chega à final,
e perde a final pro Inter, depois quebrando a hegemonia do Grêmio. O Grêmio individualmente também não tem um super time, para mim é um time ali de mais de meio de tabela mesmo. E o trabalho dele não deu uma engrenada, etc. É um técnico que pode correr riscos. Enquanto que o Internacional tem, acho que o seu grande trunfo justamente a continuidade de trabalho. Tirou o peso das costas, que era o tempo sem título gaúcho, bater no Grêmio e tudo mais. Mas vamos ver como vai ser essa conciliar calendário de Libertadores com o Brasileirão, com para mim com um elenco assim, que tem boas peças no time titular. Um time titular do Inter é competitivo, capaz de bater frente a qualquer um, mas um elenco que eu acho que sinto falta de mais profundidade, mais opções de confiança no banco de reservas. Subindo, esse ano só temos, não temos times de Santa Catarina e Paraná. Vale citar curiosidade. Indo para São Paulo, já tem vídeo falando um pouco mais de Santos e São Paulo. Tem vídeo no canal caso você queira ver. Corinthians e Palmeiras, talvez eu pretenda fazer vídeos em breve. O Red Bull Bragantino é um time que, assim, pede por mais reforços. Não, pede por um salto maior de qualidade, especialmente do setor defensivo. A gente viu o Red Bull Bragantino nesse primeiro semestre repetindo problemas do que foi no ano passado. Uma equipe com problemas defensivos, dificuldades defensivas e que falta mais competitividade. O trabalho do Seabra também não é tão bom, mas não é só culpa dele. Tem problemas que já vêm desde antes dele que não estão sendo corrigidos. E é um time que, mais uma vez, parece que vai brigar na parte de baixo da tabela. Indo para o Rio de Janeiro, eu falei do Flamengo, o Fluminense falei um pouco, o Fluminense vem mudando o seu elenco, eu acho um time que aí vamos ver como vai ser esse continuar de trabalho de Mano Menezes. É um time que tende a ser competitivo, que não vai cantar, mas que pode ser competitivo e fazer um campeonato mais seguro que no ano passado. O Vasco, por exemplo, é outro time que pede por um salto de qualidade, pede por uma janela que realmente suba o nível desse time. É um time que também, por questões extracampo, pode sofrer. Vamos ver a capacidade do Carille de fazer esse time ser competitivo, pelo menos. Mas para mim é um time também, meio de tabela para baixo. E esse ano tem um calendário mais puxado no caso da Sula. Também pode sofrer, já que não tem um elenco tão recheado assim. Indo para Minas, o Galo é um dos times de destaque no começo do campeonato. É um time que hoje larga o Brasileirão molhando pro alto. Mas assim, a gente tem um fator Cuca que é imprevisível. A qualquer momento ele pode ficar fora do barco. Já deu várias demonstrações disso. E é um time titular muito competitivo. E também falta mais um banco mais recheado. E pode sair o Davidson ainda. E até por isso vai precisar usar os jovens. E se os jovens conseguirem corresponder e tudo mais, é um Atlético que vai ficar muito mais forte, muito mais competitivo. Deu sorte que no Libertadores pegou um grupo mais acessível, que vai permitir a ele, para mim, ter um foco maior até no brasileiro. Isso pode ser bom no início do campeonato. O Cruzeiro tem um técnico, para mim, um técnico que pode ser acima da média, que é o Leonardo Jardim. Mas um elenco estranho, né? Um elenco que, assim, você olha por nomes, é um timaço, você tem vários nomes consagrados, investimentos altos. Mas se você olha o futebol, não foi um bom começo de ano para o Cruzeiro. O que não surpreende tanto assim, a verdade é essa. Vamos ver como o Leonardo Jardim vai organizar esse time, tentar potencializar esses jogadores. E se os jogadores mais renomados vão entregar também. Se não, não nem peço para entregar o auge deles, mas entregar algo melhor do que vem entregando. Eu falo de Gabigol, Dudu, o Cássio, a questão do goleiro é um problema no Cruzeiro hoje. Matheus Pereira, esse embrolho de vai e fica, como que fica, se está feliz ou não. Se conseguir manter ele realmente vier para jogar bola, é um reforço e tanto. Então é um Cruzeiro que em nomes é um time para brigar para participar da tabela, mas tem questões importantes aí. Então é um time que pode figurar aí ou um meio de tabela ou brigar para um G6. Essa turma do G6, para mim, você tem um bloco grande de times que pode, que eu vejo tranquilamente brigando entre os 6 primeiros, que eu não vejo assim, com força hoje como candidatos ao títulos, mas também não vejo times para brigar na parte de baixo da tabela. Então a gente tem um bloco grande de times e para mim o Cruzeiro está nesse, junto com o Galo, entre outros, até pelo potencial de reforços. E indo para o futebol nordestino, já falei de Sport Ceará, a gente tem um Bahia que eu gostei da transferência, eu acho que aumentou a profundidade do elenco, vai ter o desafio de lidar com um calendário muito cheio, que é com Libertadores, as viagens, tem a mata-mata de Copa do Nordeste mais para frente e tudo mais, mas eu gostei da transferência, o time começou bem o ano, demonstrando um desempenho melhor sob o comando do Ceni. Para mim é uma equipe com potencial de G6. Acho que essa questão de como vai organizar o calendário e tudo mais, se organizar um elenco mais robusto. Ainda tem algumas questões, algumas lacunas, especialmente do goleiro, mas acho que o Bahia é mais competitivo para essa temporada. Um Vitória que perdeu pilares importantes. Saída em relação ao time que terminou o Brasileirão muito bem
Perdeu o Wagner Leonardo, Lucas Esteves e Alejandro. 3 pilares importantes, 3 caras que foram muito bem. E o Mateuzinho, que era o outro pilar, não está começando o ano tão bem. Então é um esporte, é uma vitória, quer dizer que vai depender muito desse trabalho do Carpini, da capacidade dele de fazer o time ser mais competitivo. Em compensação, em outros setores, está mais recheado de opções, mas são desfalques importantes em relação ao ano passado. E isso pode influenciar o Vitória, que também vai disputar a Sul-Americana, vai ter um calendário mais pesado. E para equipes de menor capacidade financeira, você ter esse calendário mais pesado é algo que pode pesar negativamente. Cuiabá e América Mineiro são exemplos negativos nesse sentido recentemente. E o Fortaleza, cara, o Fortaleza, tô gravando esse vídeo depois do Fortaleza perder pro CRB na Copa do Nordeste, é um começo de ano que não é bom. Tá com cheiro de fim de ciclo para alguns jogadores. Algumas contratações ainda não estão rendendo o que se esperava delas, como o Gaston Ávila e o Paul Fernandes. Não é a primeira vez que o Fortaleza tem começo assim, tem momentos de instabilidade, especialmente no começo da temporada. O Voivoda já mostrou capacidade também de reverter isso em outros momentos. Mas não é um time que chega em alta Brasileirão, pelo contrário, chega um pouco cheio de desconfianças, precisando conquistar a confiança do torcedor novamente e ainda tendo uma Libertadores pela frente. Obviamente, assim como eu falei do Cruzeiro, é um time que ocorre naquele blocão que pode ser G6, que tem capacidade para ligar para o G6 brasileiro, mas que eu também vejo ficando mais para trás, ficando no meio de tabela, tranquilamente. Acho que tem argumentos tanto para cima quanto para baixo. Vamos ver como o Voivoda vai tentar recuperar esse time, e eu acho que é um Fortaleza que pode ser bem ativo na janela de meio do ano. Além disso, se eu estou esquecendo ninguém, não tô esquecendo ninguém, né? Porra, passando time por time, tem hora que dá esse branco, mas passando pelos 20 times aí, falamos ó, de Juventude, Grêmio e Inter, falamos do Santos e São Paulo, já tem vídeo sobre, Corinthians e Palmeiras, vou fazer vídeos mais adiante, falamos sobre Red Bull Bragantino e Mirassol, o que não falta é time paulista nesse brasileiro. Demos uma passada nos times carioca, Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Falamos um pouco mais sobre os mineiros, Cruzeiro e Galo, de como eles chegam. E sobre o quinteto nordestino, primeiro ano, que temos 5 nordestinos juntos nos pontos corridos, isso vai ser bem legal. Bahia, Vitória, Fortaleza, Sport e Ceará. Deu uma passada aí sobre o Brasileirão, sobre um pouco do que devemos esperar. Promete bastante evolução, bastante mudança, porque é um Brasileirão cheio de fatores que vão movimentar ele, tanto fora de campo quanto dentro de campo. Agora eu quero saber de você. Deixe nos comentários se você concorda, discorda de alguma coisa que eu falei, e suas opiniões, seus palpites para esse Campeonato Brasileiro que está prestes a começar. Não esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.